Somos filhos de Deus. Esta convicção precisa estar em nossa mente de forma cotidiana. Nós não somos filhos de Deus por descendência de Abraão, como pensavam os judeus. Não somos filhos de Deus pelos nossos próprios méritos. Não. Somos filhos de Deus porque Cristo veio, morreu por nós e nos adotou. Nós somos, como diz a palavra do Senhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Precisamos ter esta consciência não só para que isso nos faça ter uma direção segura em nossa vida, mas também para que nós nos comportemos verdadeiramente como filhos em todas as circunstâncias da nossa vida. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, e na aula de hoje estudaremos a lição de número 9, lição 9, do dia 31 de agosto de 2025. O título da nossa lição é Filhos de Deus e Descendência de Abraão. Nós sabemos que estamos estudando, durante esse terceiro trimestre, sobre a carta de Paulo aos Gálatas, a liberdade em Cristo. E aqui, Paulo vai falar com a igreja da Galácia, nós vamos aprender isso na lição de hoje. Paulo vai deixar claro para a igreja da Galácia a diferença de serem tão somente descendência de Abraão e serem verdadeiramente filhos de Deus. É claro que para aquele povo judeu, Paulo vai tratar também sobre a descendência de Abraão. E a gente vai perceber que a partir dessa descendência de Abraão, Paulo vai fazer uma defesa da liberdade cristã contra os judaizantes, deixando claro, a partir de uma história já conhecida pelos crentes da Galácia, que Abraão também se tornou filho de Deus, não só pela linhagem, mas por uma escolha direta de Deus. O texto principal da nossa lição está em Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Paulo vai deixar claro aqui que nós fomos feitos filhos da promessa, como Isaque, mas não para estar submissos à lei, mas por causa da fé que o pai de Isaque, que era Abraão, manifestou. Então, Paulo está ensinando a igreja da Galáxia que, na verdade, tudo o que acontece na nossa vida está ligado à fé que nós temos. É a fé, ou foi a fé de Abraão que fez com que Abraão fosse chamado amigo de Deus. E é a fé de Abraão que fez com que, através de Abraão, Isaque se manifestasse ao mundo, o filho escolhido, e Paulo vai deixar claro que essa descendência de Abraão, ela tem uma relação também com a nossa vida. O resumo da nossa lição nos diz que, pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Certa feita, o Senhor Jesus disse aos judeus que até das pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que suscitar descendência a Abraão, Deus podia fazer até das pedras, ou seja, a partir do momento que nós crescemos no Senhor Jesus, o Senhor está dizendo algo que para eles parece absurdo, mas é para deixar claro que a fé de Abraão é que nos faz ser filhos. O escritor aos Hebreus vai tratar disto também na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, quando ele cita não só Abraão, o pai da fé, mas ele cita todos os heróis da fé que estão ali naquele capítulo 11 da carta aos Hebreus, que nós chamamos de galeria dos heróis da fé, deixando claro que o que nos faz ser filhos de Deus é verdadeiramente a fé. Primeiro ponto da nossa lição, o que a lei diz? O que a lei diz? Primeiro parágrafo, Paulo se vale da própria história. Então, o que é importante nós percebermos aqui?
essa luta de Paulo para resgatar os crentes da Galácia da servidão da lei à qual eles tinham se voltado, é uma luta onde Paulo vai mostrar essa graça de Deus, ok? Então ele vai usar a própria história que eles entendiam pela lei, né, para mostrar o que Deus fez na história, a trajetória histórica de Deus, a fim de libertar o seu povo. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vamos tratar disso. Paulo se vale da história. O nosso escritor vai dizer que Paulo, né? É claro. Deixa eu mudar aqui. Ele começa com a seguinte pergunta. Ele faz uma pergunta. Dizei-me, vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Paulo está perguntando para ele, olha, vocês não escutaram a lei? Não sabem o que a lei diz? E aí ele vai fazer uma tratativa, dizendo, em outras palavras, já que vocês querem, aqui ó, vamos lá, deixa eu marcar, né? Quando eu não marco, os irmãos falam, pastor, o senhor não marcou. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, já que vocês querem viver debaixo da lei, ao menos vejam o que a lei diz. Então, ele partilha a história dos dois filhos de Abraão. Eu destaco aqui também o nosso escritor dizendo que esses dois filhos e suas histórias, esses dois filhos e suas histórias estão imersos em contexto específico, a saber, Ismael nasceu de um arranjo social e Isaac da promessa de Deus. No tocante à origem social, um era escravo, o outro livre, pois a mãe de Ismael era uma serva de Sara, ao passo que Isaac era filho da esposa de Abraão, Sara, uma mulher livre. Paulo está deixando claro, e eu gosto dessa argumentação que Paulo faz, né? Porque Paulo está deixando claro que o filho da escrava é escravo, não obstante ser filho de Abraão também, mas ele é escravo. Quem é verdadeiramente livre? Isaac, o filho da própria esposa. Então Paulo faz uma pergunta de contexto judaico feito para os gentios. Então Paulo, em outras palavras, está dizendo assim, ó, vocês são gentios, mas vocês conhecem essa história judaica. Se vocês querem viver pela história judaica, então façam comigo uma análise da história judaica. E depois, outra coisa que eu acho importante dizer é que Paulo faz uma argumentação coerente, dizendo o seguinte, olha, se vocês então vão viver sobre a lei, entendam que o filho da escrava, embora sendo também filho de Abraão, é escravo, mas o filho da esposa é o que é livre de verdade. Ou seja, não é só por ser descendência de Abraão que está tudo certo. Não, é uma escolha de Deus, é uma ação de Deus. Deus escolheu Isaac. E é isso que Paulo vem tratando o tempo inteiro na carta aos Gálatas. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o significado de ser escravo. Nosso escritor diz que o escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito sobre a sua própria vida. Sua vida e morte residiam nas mãos do seu proprietário. Lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o escravo não tinha direito de nada. Se o escravo fugisse, por exemplo, e ele fosse recapturado, ele seria morto. Se ele voltasse por conta própria, ele seria morto. Foi por isso que Paulo escreveu a carta a Filemon, para reconciliar Onésimo, um escravo de Filemon que havia fugido. Ou seja, o escravo não tinha direito a nada. Trabalhavam sem direito ou garantia alguma até a morte. Trabalhavam sem direito ou garantia alguma até a morte, ou, em alguns casos, até que o seu senhor lhe concedesse a liberdade, sendo que, neste caso, o escravo, agora livre,
passava a ser chamado de liberto. Então perceba que a liberdade do escravo estava nas mãos do Senhor. E mesmo depois de ser livre, ele continuava sendo chamado de escravo. Ele continuava sendo tratado como escravo, liberto, mas ainda escravo. Então, o escravo, ele é sempre escravo. Agora, você pode perguntar, pastor, mas o que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo o seguinte: se vocês se colocarem como escravos da lei, vocês serão sempre escravos e nunca serão livres. Porque até mesmo quando o escravo era livre pelo seu senhor, ele só era chamado de livre, mas ele continuava sendo escravo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto: a busca pela liberdade. A busca pela liberdade. O nosso escritor nos diz que a genética repassada do patriarca aos seus descendentes, de Abraão aos seus descendentes, seguia uma linha de muitos séculos, onde, por vezes, os hebreus se viram dominados por outros povos. Ou seja, não obstante serem descendentes de Abraão, mas eles foram dominados por outros povos por várias vezes. Eles sabiam a importância de serem livres e no primeiro século não desfrutavam ainda de plena liberdade. Quando Jesus disse a eles no capítulo 8, aos judeus: conhecereis a verdade vos libertará. Se você ler os versículos anteriores ao versículo 32, que é este, os judeus disseram para Jesus: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. É claro que eles não gostavam de admitir que eles tinham sido escravos, mas desde a sua gênesis eles tinham sido escravos, porque o próprio Deus falou com Abraão que a geração que Deus iria suscitar de Abraão ficaria por 4 gerações cativas. Eles ficaram cativos, foram escravos durante várias épocas da sua trajetória, e naqueles dias de Jesus eles não eram ainda livres, porque estavam sob o jugo de Roma. E Paulo está mostrando para eles que eles estavam sempre buscando a liberdade, mas eram sempre dominados por outros. Eu escrevi aqui para não esquecer, você já conhece essa frase, eu gosto sempre de dizer: nem sempre foram escravos, mas aquela geração era. Nem sempre. Em alguns momentos eram escravos, em alguns momentos eram livres, mas aquela geração era escrava. Então, nesse primeiro ponto, nós aprendemos sobre o que a lei diz, e aí Paulo deixa claro, utilizando a própria lei, deixa claro na mentalidade deles que eles eram escravos da lei. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. O filho da carne e o filho da promessa. Primeiro parágrafo: a carne e seu filho. A carne e seu filho. O nosso escritor, o que nós destacamos aqui, vai dizer que ninguém poderia negar que Ismael era filho de Abraão, ok? Isto era inegável. Entretanto, ele representa um arranjo humano, uma forma de antecipar a realização da promessa. E o escritor aqui continua: sempre teremos dificuldades quando tentarmos ajudar Deus a cumprir o que ele, de bom grado, nos proporcionou. Eu vou grifar isso aqui, ó. Quando tentarmos ajudar Deus a cumprir. O que Paulo quer que os crentes da galáxia entendam aqui?
Paulo está dizendo para eles o seguinte: Deus não precisa da ajuda nossa. O que Deus realizou em Cristo é uma obra completa. Nós não precisamos ajudá-lo. Lembrando sempre que Paulo está deixando claro que ele está asseverando sobre a salvação. Ou seja, a nossa salvação foi algo que o próprio Deus proveu. Deus não precisa de ajuda. Jesus Cristo já consumou a obra salvífica. E aí ele pega essa ajuda, entre aspas, né, que não foi uma ajuda, foi um problema, que Abraão e Sara tentaram dar para Deus e acabaram causando um problema muito grande. O nosso escritor continua ainda dentro desse primeiro parágrafo do segundo ponto, dizendo que uma criança nasceu, mas não segundo a vontade de Deus. Uma criança nasceu, mas não segundo a vontade de Deus. Paulo, por analogia, vai, por analogia, dizer que Ismael é filho gerado pela carne. Ele não faz essa declaração com desprezo, pois seu objetivo é exemplificar aos Gálatas a diferença entre confiar na carne e confiar na promessa de Deus. Então, o que Paulo está fazendo é a tentativa de mostrar aos Gálatas que confiar na promessa de Deus é muito mais seguro. E ele consegue deixar isso claro na mentalidade dos Gálatas. Ele está dizendo, olha, não é culpa de Ismael. Ismael nasceu sendo escravo, filho de Abraão, mas continuou sendo escravo, a ponto de ser despedido de casa, a ponto de ser mandado embora. Mas confiar na promessa é muito melhor. E nós precisamos entender isso. Confiar na promessa de Deus, salvífica, e nas promessas de Deus para a nossa vida é sempre muito melhor. Segundo parágrafo do segundo ponto, a promessa e seu filho. Nosso escritor vai nos dizer que Sara deu a ideia. Deixa eu marcar aqui até onde eu quero, até aqui, ó. Sara deu a ideia a Abraão de tomar uma escrava para ser mãe. Mas, mesmo assim, Deus não retirou o que havia dito para com a esposa de Abraão, pois a fidelidade do Eterno é inquestionável. O que é importante nós deixarmos claro aqui? Deus não precisa de ajuda. Paulo deixa claro o tamanho do problema daqueles que decidem confiar na própria carne. É isso aí. Isso disse no ponto anterior. Agora, a promessa e seu filho. Sara foi quem teve a ideia. É claro que Abraão concordou, mas Deus não retirou a promessa de Sara. Paulo deixa claro a fidelidade de Deus mesmo diante das nossas falhas. Nosso pastor presidente, pastor Suimar, José Suimar Caetano, ele sempre fala o seguinte, pastor Suimar Caetano nos ensina sempre o seguinte: Deus tolera imperfeições. Meus irmãos, o que Deus não tolera é pecado, mas Deus tolera imperfeições. Ele sabe que nós somos imperfeitos, ele sabe que nós temos essas nossas limitações e ele tolera imperfeições. E nós precisamos entender isso de forma profunda. Deus não retirou a promessa de Sara, mesmo sendo ela aquela que propôs isto a Abraão. Por quê? Porque Deus tolera essas imperfeições. A fidelidade de Deus é magnífica. O escritor continua dizendo que Ismael podia ser o mais velho biologicamente, mas ele não estava vinculado à promessa, de Deus. Por que Paulo faz essa argumentação? Porque naquela sociedade, o filho mais velho é quem dava descendência ao pai. O filho mais velho é quem gerava descendência para o pai. E aqui nós temos Ismael, que é o filho mais velho, mas nós temos Isaque, sobre quem repousa a promessa de Deus. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que Deus não erra, Deus não se engana. Deus estava realmente escolhendo
Isaque, pelo seu propósito e pela sua própria vontade. Segundo ou terceiro parágrafo do segundo ponto, nós vamos tratar sobre o escravo persegue o livre. O escritor vai nos dizer que aqui nós temos duas lições. Quais as duas lições que nós temos? A primeira é a do exemplo. Crianças aprendem com o que veem e ouvem dos pais. Elas simplesmente reproduzem as atitudes dos pais, mesmo sem entender completamente o que fazem. É claro que eu marco alguns pontos aqui para ensinar você, que é professor de escola dominical, a não ter essa necessidade de ler a lição toda, mas aqui o nosso escritor está tratando de quando Agar zombou de Sara. Era serva, se tornou mãe de um filho do seu senhor, e agora ela achou que tinha a mesma posição de Sara. Ela zombou de Sara. Só que ela aprendeu às duras penas que ela era serva. Sara era a esposa. E aí Ismael zombou também de Isaque no dia do desmamamento de Isaque. E aí ele também aprendeu as duras penas, e aí é o que o nosso escritor fala, que os filhos repetem o que os pais fazem, ele aprendeu também as duras penas que ele era filho de Abraão, mas filho da escrava, e não filho da livre. A segunda lição que nós aprendemos aqui, então, a segunda lição é a de que quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não tem. Foi o que aconteceu com os Gálatas. Nasceram livres, mas estavam sendo colocados debaixo da servidão pelo discurso dos judaizantes. Quem tinha liberdade? Isaque. E quem estava perseguindo Isaque? Ismael, que era o filho da escrava. Ok, é possível que o filho da escrava, que o escravo persiga o livre. Mas no final das contas, quem continua dentro de casa? O filho. O escravo não. E é isso que Paulo fala. O escravo não fica para sempre em casa, mas o livre sim. Este fica para sempre em casa. Queridos, agora que eu lembrei, eu saltei aqui o texto bíblico. Eu saltei a leitura do texto bíblico, ok? Então, antes de entrar aqui no terceiro ponto, no último ponto da lição, eu vou fazer a leitura do texto bíblico. Saltei a leitura do texto bíblico. Gálatas capítulo 4, versículos 21 ao 26. Dizei-me vós, aqui ó, na nossa tela. Gálatas capítulo 4, versículo, deixa eu voltar. Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 26. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Olha só, embora saltei a leitura do texto, mas é justamente sobre isso que nós estamos tratando, porque estudei a lição. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Então, embora, né, usando aí uma fala um tanto quanto filosófica até, o que Paulo está deixando claro é o seguinte, ok, meus amigos, Ismael é filho de Abraão, mas ele é filho da escrava, e por isso é escravo, e por isso ele foi mandado embora de casa. Isaque é filho da esposa, o filho da promessa, e por isso ele fica em casa. Então Paulo está ensinando isso para a igreja da Galácia e deixando claro também para nós que é importante ser livre. Terceiro ponto da nossa lição. A solução para esse conflito. Primeiro parágrafo, lança fora a escrava. Como que resolve um negócio desse? Lança fora a escrava.
E aqui, o nosso escritor vai nos dizer que o que Abraão teve que fazer para resolver aquele problema? Todos, exceto o anjo, agiram sem pensar. A gente lendo a história, a gente vai perceber que Sara fez a proposta, Abraão aceitou a proposta, Agar zombou de Sara depois que teve um filho, Ismael zombou do irmão Isaque, né? Meio-irmão, irmão parte de pai, depois que acreditou que, já por ser filho também, já estava tudo certo. Mas Deus interviu naquela situação. O Senhor mandou um anjo, é claro que deu descendência a Ismael também, mas o Senhor despediu, falou com Abraão: lança fora a escrava e seu filho. Então todos agiram de forma impensada, exceto o anjo, é claro, o anjo do Senhor, autorizado pelo Senhor. Segundo parágrafo. Somos filhos da livre. Somos filhos da livre. As palavras de Sara, nos diz o escritor, as palavras de Sara nos mostram a consequência de uma inimizade e, ao mesmo tempo, uma solução para os Gálatas. Eles deveriam lançar fora os judaizantes e seus ensinos e viverem como verdadeiros filhos de Deus e de Abraão. Ou seja, o que Sara propôs e que foi o que Deus assinou embaixo, é o que os Gálatas precisavam fazer, lançar fora. E eu escrevi aqui, ó, Deus concordou com Sara, mas cuidou de Ismael. Os judaizantes estavam oprimindo o povo que era livre, que era gentio, que eram os crentes da Galácia. Paulo nem critica os judaizantes por praticarem a lei. É claro que Paulo vai deixar claro que eles não deveriam praticar a lei como uma condição para a salvação. Mas Paulo está dizendo, ó, lança fora os judaizantes, deixa eles para lá e vocês vão seguir aquilo que foi dito pelo Senhor, aquilo que é o plano de Deus para a vossa vida, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. E isto é um ensino também para nós. Seguirmos a salvação em Cristo Jesus. Terceiro parágrafo. Não tornem a ser escravos. Paulo nos dá duas ordens aqui. Estejam firmes na sua liberdade e não se coloquem debaixo da servidão. Paulo fala de duas coisas, olha, sua liberdade. Vocês já conquistaram a liberdade e não vos coloquem de novo debaixo de servidão. Sabe por quê, meus queridos? Pior do que não ser livre é ser livre e se submeter à servidão novamente. Pior do que não ser livre é ser livre e se submeter à servidão novamente. Nós já fomos libertos por Cristo. Nós já fomos livres por Cristo. Por que nós vamos nos submeter de novo debaixo do jugo da servidão? E o nosso escritor continua dizendo que o que Paulo nos mostra é que os Gálatas estavam se sujeitando voluntariamente à perda da liberdade. O que Paulo nos mostra é que os Gálatas estavam se sujeitando voluntariamente à perda da liberdade. Eles já estavam livres, já tinham sido libertos, estavam se submetendo voluntariamente, se esforçando para desprezar a liberdade que eles já tinham conquistado. O Senhor já nos libertou. Nós não podemos desprezar essa liberdade, nos colocando debaixo do jugo da servidão do mundo. Que o Senhor fale ao teu coração de forma poderosa e que você continue livre para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.